Em um só dia, o TikTok foi banido e foi restaurado ao ar pelo Donald Trump antes dele se tornar oficialmente o presidente dos Estados Unidos. E não é só isso, ele tá com uma influência tão grande que conseguiu até resolver um assunto internacional também, sem ser presidente ainda. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso aí para dar uma força. Bom, então a gente sabe que o Trump, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e no domingo, antes de sua posse, né, a posse aconteceu, bom, enfim, tô gravando esse vídeo no domingo que aconteceu toda essa história, que no dia seguinte seria a posse do Trump, tá? Então você provavelmente tá vendo esse vídeo depois, mas a questão é, no domingo de manhã o TikTok foi banido e à tarde o TikTok já voltou. E o Trump foi que resolveu isso, só que ele não é presidente ainda, né? Ele legalmente não poderia ter feito nada. Então o que aconteceu? Bom, primeiro, o governo americano, eles fizeram uma acusação contra o TikTok, falando que eles estavam coletando dados ilegalmente dos cidadãos americanos e encaminhando isso para a China, e a plataforma serviria como uma espécie de propaganda comunista, né? Até então, se essa coleta de dados se restringe apenas àquelas que eles já notificam nos termos de uso da plataforma, eu não vejo problema nenhum, sinceramente. Então você não se importa em ter os seus dados utilizados pelo governo comunista? Não é isso. O que é errado é você, num contrato de termo de uso, não revelar isso. Então o problema não consiste na ação, mas não avisar que tal ação seria feita. Por quê? Embora 99% das pessoas não vai ler contrato de termo de uso de plataforma nenhuma, isso tem que constar, tá? Então os dados, quais dados são recolhidos, como eles vão usar esses dados, eles informam se quiserem. Tá? Isso daí é uma outra história. Mas se eles coletam esses dados e como eles coletam, isso tem que ser, sim, informado. Se eles quiserem informar parcialmente ou totalmente como eles usam esses dados, aí já é uma outra história, né? E esse papo já é antigo. Então, na governança do Joe Biden, eles fizeram a seguinte declaração. A ByteDance, que é dona do TikTok, tem que se tornar, pelo menos na região dos Estados Unidos, tem que se tornar uma empresa americana. Então ela tem que ser vendida totalmente ou parcialmente para uma empresa americana. Foram levantadas muitos potenciais compradores, mais recentemente o Elon Musk, só que assim, o Elon Musk, ele embora tenha comprado o Twitter, ele ainda comprou com muita dificuldade. Porque você fala assim, o cara ele é multibilionário. Mas assim, a maior parte das pessoas não entende exatamente o que é você ser um bilionário. Ele acha que assim, ele tem bilhões na conta e a hora que ele quiser ele vai lá e compra uma coisa. Não é bem assim que a situação funciona. Ele tem bilhões porque ele tem ações da empresa Tesla. Por exemplo, ações da empresa SpaceX. São empresas que ele fundou? São empresas que ele fundou. Só que o que acontece? O que é uma ação? Uma ação é como se fosse um pedacinho de uma empresa. Vamos supor que você quer começar uma empresa, mas você não tem capital para fazer a empresa crescer, para a empresa se desenvolver, e você precisa desse dinheiro. Então o que você faz? Você pode ou arranjar um sócio, ou você pode colocar a empresa no mercado de ações. Então você fica com 100% das suas ações e aos poucos você decide o quanto dessas ações você vai vender, vai disponibilizar ao mercado e você vai disponibilizando. E assim que o Elon Musk fez grande parte da sua fortuna, vendendo parte de suas empresas, reinvestindo esse dinheiro nelas e fazendo cada vez mais elas crescerem, né? Então Tesla, SpaceX, Starlink e várias outras. Com isso, então, o Elon Musk ele tem bilhões em ações da Tesla e das outras empresas. Se ele simplesmente começar a despejar ações de qualquer uma dessas empresas dele no mercado, ou do próprio X, o Twitter, né, antigo Twitter, ele simplesmente vai desvalorizar isso, pode causar uma venda em massa, vai desvalorizar a empresa, e dependendo da maneira com a qual o CEO da empresa, ou o fundador dela, ou o acionista majoritário faz isso, ele pode acabar com a empresa, pode destruir, inclusive destruir a credibilidade de uma empresa. Então não é simplesmente assim, fala aí pro Elon Musk comprar. Não é uma coisa tão simples,
tanto quanto o próprio Elon Musk às vezes faz parecer, né? A própria compra do X foi algo mais ou menos assim. Quando ele foi lá para comprar o Twitter, ele fez parecer simples. Ele só falava lá, e aí, tá, custa quanto? Ah, eu acho que eu vou comprar, vocês acham que eu deveria comprar, vocês acham que eu não deveria? E daí, meio que ele comprou, né? Meio que não, ele diretamente comprou. Só que assim, ele comprou com extrema dificuldade. Tanto é que aqui no Brasil começou essa história vou bater de frente com Alexandre de Moraes, vou combater a censura, não sou a favor de ditadura, não sei o quê. Só que o que aconteceu? Daí, de repente, ele decidiu obedecer às determinações. Porque o propósito dele era única e exclusivamente usar o Brasil como exemplo para os Estados Unidos. Não é bem isso. O Elon Musk também ligou para o deputado Gustavo Gayer aqui no Brasil e falou, não, é porque a gente tem um algoritmo na plataforma que faz com que, se fica muito tempo sem uso no Brasil, esse algoritmo poderia morrer, não sei o que. Tá, pode influenciar, mas não é isso. A questão é a pressão dos investidores, né? Então, assim, o pessoal ia começar a pular fora das empresas dele, começar a vender as ações, se ele começar essa luta pela liberdade e dane-se o dinheiro, né? Não, vale mais a pena eu seguir meus ideais. Daí o que aconteceu? O que acontece? Ele ia seguir o mesmo padrão do pessoal da esquerda, que muitas vezes acaba tendo esse discurso, que é lacrar e não lucra. E daí os investidores começaram a pressionar. Só que ele simplesmente não poderia afirmar que era isso, porque ele ia abrir o jogo e as pessoas iam ficar sabendo. Então se a gente faz pressão nos investidores dele, quer dizer então que ele abre o jogo. Então assim, foi por isso. Mas ele não pode diretamente dizer, porque senão ele vai estar escancarando para o mundo todo que é só você mesmo fazer pressão nos investidores e acabou. E é isso, e os grandes players sabem que é isso. Ele só não pode abrir totalmente e falar que foi isso, né? Ele dá outras desculpas aí. Até porque para não estragar os esquemas dele, tudo que ele tá fazendo ultimamente. Então não teria como ele simplesmente chegar e comprar o TikTok, tá? Ele não teria condições financeiras nesse momento. Ele teria que fazer uma grande... ter muito rebolado para resolver essa história, né? Com isso, então, o MrBeast chegou a cogitar essa questão. O MrBeast é o maior youtuber do mundo. Aliás, ele não é o maior do mundo. O maior canal do mundo, salvo engano, é um canal indiano que produz coisa de 4, 5 clipes de música todos os dias. Depois a gente tem o PewDiePie, a gente tem uma galerinha aí. MrBeast, eu acho que ele não é o maior ainda, tá? Mas ele, assim, ele fez uma versão de Round 6, né, do jogo real, só que as pessoas não morriam, obviamente, tá? Ele fez coisas assim, gigantescas e que custam milhões para serem produzidas, coisas fantásticas. Ele poderia, tanto é que no perfil do TikTok ele colocou novo CEO do TikTok, né? Mas enfim, no fim das contas, o que o pessoal percebeu? O que foi falado, aliás? Que o TikTok talvez ele seria comprado em 50% pelo governo norte-americano. E se o grande problema é que o governo americano desconfia, o próprio governo americano comprando, isso daria a autonomia necessária que eles têm para fazer qualquer tipo de investigação imediatamente e de forma aberta. Então, o Trump... então, no dia que era para ser banido o TikTok, no caso domingo, as empresas, a Play Store, a App Store... os provedores de internet já aplicaram um bloqueio porque eles não querem pagar a multa, não querem comprar briga com o governo americano. Só que o Trump falou, fica tranquilo, vou emitir um decreto que não vai ter dano nenhum, pode liberar o TikTok, gente, vou emitir um decreto logo no dia da minha posse para dar um prazo extra para o TikTok e para a gente pensar melhor em uma solução. Então assim, pra você ver, o cara nem é presidente e já meteu essa. Então isso mostra que ele tá chegando com tudo, tá bem aguçado, tá bem afiado e a gente vai ver muita mudança no mundo, de verdade. É uma influência muito grande no conflito entre Israel e aquele grupo lá, né? Enfim, melhor não entrar muito nesse mérito aqui. E no fim de toda essa história, o conflito lá anunciou um cessar-fogo, estão analisando, vai, não vai, isso por conta da influência do Trump. Rússia e Ucrânia, também a gente pode ver que seja o fim disso aí. E eu vou dizer um negócio para vocês,
Eu ainda, como sou cristão, creio no que está escrito na Bíblia, eu ainda fico até meio assustado com a situação, porque a Bíblia fala em um momento que haveria uma falsa paz e um líder mundial que seria algo que não é exatamente o que parece, né? Mas é claro, não tenho certeza, nem tô falando que é isso. Tô falando que de vez em quando dá essa breve sensação na gente, tá? Mas o que acontece então é que o Trump tá vindo com tudo. Vai rolar a posse dele, talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo já tenha acontecido. E vai ser algo como nunca visto, né? Mas comenta aí o que você acha então a respeito desse assunto, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo. Até mais!